Para você que presta concursos públicos na área da educação e precisa saber sobre o Decreto 11.556, que fala sobre o compromisso nacional da criança alfabetizada, você não pode perder essa aula. Essa aula, tenho certeza que é uma das mais completas aqui do YouTube. E eu preparei um e-book para vocês, que inclusive eu utilizo na aula, para mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre esse assunto de uma forma muito estratégica, muito organizada e logo após, né, todo o e-book que eu falo para vocês aqui na aula, que eu mostro para vocês em detalhes, eu tenho uma seleção de questões ali preparadas para que vocês possam gabaritar esse assunto. Eu, como já fui aprovada em 8 concursos educacionais, eu sei da importância de uma questão no concurso público. Então, vocês precisam estar atentos a este decreto. Ele vai substituir o decreto anterior, que é o decreto 9.765 de 2019, que falava sobre a Política Nacional de Alfabetização. Agora, com esse novo decreto, o que as bancas elas gostam de fazer? Elas gostam de confundir, colocar coisas que estavam no outro decreto, ou nesse decreto. Vocês não precisam estudar nem saber do decreto anterior, mas vocês precisam sim saber o que este novo decreto, o decreto 11.556, vai falar para vocês a respeito da nova visão, né, que o governo tem a respeito da alfabetização, que é muito interessante, por sinal. O que eu quero falar para vocês? Todo o e-book que eu vou usar na aula, todo o PDF da aula, eu vou estar disponibilizando para vocês aqui, para quem quiser adquirir, juntamente com uma sequência, com uma bateria de questões a respeito deste assunto, logo abaixo do vídeo, por um valor muito simbólico, apenas R$ 9,97. É um e-book de quase 25 páginas, fora as questões que eu vou deixar para vocês, por um valor simbólico para que vocês possam ajudar aqui o canal. Tá? Para que eu possa fazer mais, com mais qualidade ainda para vocês aqui as aulas, tá? E eu queria muito que vocês se inscrevessem. Tem um vídeo todas as terças e quintas aqui no nosso canal para vocês sobre concursos públicos, mentalidade, dicas de estudos, enfim. Vamos à aula que eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de vocês. O número desse decreto que vocês precisam guardar, né, que é 11.556, de 12 de junho de 2023, ele é recente. Este decreto ele vai revogar o decreto de número 9.765, de 11 de abril de 2019. Que decreto é esse? É o decreto da Política Nacional de Alfabetização. Ele vai revogar, não vale mais esse decreto, e agora passa a vigorar esse decreto Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada. O que é esse decreto? Vamos estudar os artigos principais, praticamente todo o decreto está aqui, para que vocês possam ver. E também eu coloquei para vocês, porque tem esse decreto, né, para vocês acessarem pelo número do próprio decreto, e tem uma cartilha feita pelo próprio MEC a respeito do decreto, né, explicando o decreto. Então, partes da cartilha eu coloquei aqui para vocês, dei uma melhorada nessa cartilha, né, para que vocês possam ter um entendimento melhor. Então, vamos ver. Capítulo 1 das disposições gerais. Aqui eu coloquei para vocês, separadinho, né? Para que vocês possam entender. Vamos ver qual que é o compromisso nacional de criança alfabetizada. O que é isso? É a conjugação dos esforços dos entes federados. Então, os entes federados, eles serão responsáveis por esse compromisso nacional de alfabetização. É uma conjugação, se vier na questão, o que é o compromisso nacional de criança alfabetizada? É isso, é uma conjugação de esforços dos entes federados, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui, vocês vão ver também que esse compromisso nacional da criança alfabetizada é o quê? É um elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas. Ele vai ser o elemento estruturante para a alfabetização. Qual que é a finalidade do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada? Isso pode cair muito em prova. Garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras. A finalidade do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é garantir o direito à alfabetização. Vai competir a quem? O Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada compete ao MEC, a coordenação estratégica das políticas. Então, sempre que é algo que eu falei para vocês, sempre que é algo do âmbito federal da educação, sempre vai ter o órgão responsável ali, maior, né, que é o MEC, na educação. A coordenação estratégica das políticas e dos programas de ações decorrentes do compromisso serão de responsabilidade, compete, né, ao MEC essa coordenação.
Aqui eu vou, isso aqui é algo que está na própria cartilha, né, que eu falei para vocês. Fala-se o seguinte: os desafios que nós precisamos enfrentar. Ali vem falar para nós o porquê desse compromisso. Porque grande parte dos municípios responsáveis, né, diretos pela alfabetização das nossas crianças, enfrenta desafios técnicos e orçamentários. O governo, ele fez esse levantamento, né, e observou o quê? Que governos estaduais também nem sempre se vê no papel de garantir o direito à alfabetização. Por quê? Lembra que nós vimos lá na própria LDB que é algo que é compartilhado entre o município e o Estado? E que cabe ou o município, né? Ou o município ou o ensino fundamental. Lembra? A prioridade do município é o ensino fundamental. Então, baseado nisso, os governos estaduais nem sempre vê o papel de garantir o direito à alfabetização. Então, o MEC, até então, falhou nesse papel de indução, de coordenação, de assistência técnica e financeira, e dessa, querendo ou não, na articulação disso. E o que se percebeu? Que é urgente um compromisso nacional de alfabetização das crianças brasileiras. Então, o próprio governo, né, por isso que foi revogado, né, esse decreto aqui de 2019, de abril de 2019, porque estava insuficiente, baseado nesse levantamento. Então, teve que se fazer esse compromisso nacional com todos os entes federados para a alfabetização no Brasil. Então, vamos lá. Agora vamos ver o capítulo 2. Aqui eu deixei para vocês separadinho, vou até fechar aqui para não atrapalhar vocês, separadinho, os princípios, as diretrizes e os objetivos lado a lado, porque as bancas elas gostam de confundir vocês. Colocar a diretriz como princípio, princípios como objetivos, e aqui vocês não vão errar mais. Porque vamos ver aqui na íntegra. O artigo 3º, vocês vão lembrar dos princípios como valores e garantias. Das diretrizes, vocês vão lembrar de regras e linhas de ação. E dos objetivos como metas e propósitos. Vamos ver como que vai ficar simples agora, ó. Dos princípios, vocês vão ver aqui que tem muitos princípios que estão aqui, que são da própria LDB, estão na LDB. Essa parte aqui, gente, ó, valores e garantias. Quando nós lembramos de princípios, nós pensamos em valores e garantias. Aqui está muito claro, ó, várias palavras aqui a respeito de valorização. Vejam só as palavras que estão em vermelho. E a própria garantia mesmo. Então, nós vamos lembrar o que aqui? De colaboração, ó. Princípios, vocês vão lembrar disso. De colaboração entre os entes federais, de fortalecimento, de garantias de direito de alfabetização. Princípio, sempre lembre dessa palavra, de garantias. Equidade educacional, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ou seja, não vai trazer um método específico relacionado à alfabetização. Por quê? Aqui já vai trazer o princípio de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O professor vai ter muita autonomia neste compromisso. O respeito à liberdade, à valorização, diversidade étnico-racial, tudo isso nós vimos na LDB. O respeito à autonomia pedagógica do professor e das instituições de ensino. Vejam só, é levado em conta, né? A autonomia do professor e das próprias instituições de ensino. É o que eu estou falando para vocês. Não vai estabelecer, diferente do antigo, não vai estabelecer um método específico. A valorização dos profissionais da educação. Aqui eu quero que vocês se atentem, porque vai falar, não está falando do ensino médio, está falando da educação infantil. A educação infantil foi colocada aqui porque ela vai ser o início do letramento. Na educação infantil, nós sabemos que há muita contação de histórias por parte do professor. E a própria criança ela tem um contato com o ambiente leitor. Então, esse compromisso, né, da criança alfabetizada vai iniciar, a base vai começar na educação infantil e nos anos iniciais, do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, com ênfase, nós vamos ver daqui a pouco, nos próprios objetivos, nos 2 primeiros anos. Então, aqui, ó, lembrou de princípios, vocês vão se remeter a muitas das coisas que já estão na LDB. Garantias, colaboração, valorização, é isso que vocês têm que lembrar. Agora, diretriz, vocês vão lembrar, como nós já vimos várias vezes, de regras, linhas de ação. Quando vocês lembram de linha de ação, vocês vão lembrar dessa palavra, enfrentamento. É um fortalecimento, tá vendo, gente? Agora, vamos lá. Aqui vai constituir as diretrizes. Essas diretrizes, vocês vão lembrar de regras, de linhas de ação.
E sempre que tiver essa palavra diretriz, vocês vão pensar nisso, ter regras, linha de ação. O reconhecimento da autonomia dos entes federados, o reconhecimento do protagonismo dos municípios na oferta da educação infantil. Então, aqui vai falar muito a respeito disso, do protagonismo dos municípios. Porque nós sabemos, como está na LDB, né, que o município, a prioridade dele é a oferta do ensino fundamental. Mas nós sabemos que é algo que é compartilhado com o Estado, mas a prioridade está com o município. Então, aqui está falando das diretrizes do próprio reconhecimento do protagonismo dos municípios na oferta da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental nos processos de alfabetização. Vem reconhecer esse protagonismo que há nos próprios municípios, né? A assistência técnica e financeira da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, porque ambos esses entes federados também oferecem um ensino fundamental. O fortalecimento do regime de colaboração dos estados com os municípios, com foco na promoção da equidade educacional no território. Lembra que eu acabei de falar para vocês também, ali atrás? Esse fortalecimento desse regime de colaboração, porque ambos é compartilhada essa incumbência, né? É compartilhada. O município tem a prioridade, né? Mas é um dever compartilhado. O enfrentamento das desigualdades regionais socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, centralidade dos processos de ensino, política de formação de professores, técnicos e gestores educacionais. Agora, os objetivos, gente, vai ficar simples para vocês. Por que vai ficar simples? São 2 objetivos apenas. E aqui está resumido praticamente, este decreto. Vamos ver aqui. Primeiro, qual que é o objetivo do compromisso? Implementar as políticas e programas de ações para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Aqui está alinhado a própria BNCC. Vem trazer um alinhamento da própria BNCC. Vocês vão lembrar disso. Qual que é o objetivo? Alfabetizar as nossas crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental e promover medidas de recomposição das aprendizagens. Isso aqui está ligado, gente, à pandemia, ao processo da pandemia, porque essas que nós estamos vendo agora, né? Porque esses anos aqui, terceiro, quarto, quinto ano, foi muito afetado com a pandemia. Então, tem que se promover medidas para recompor essas aprendizagens da época das aulas online. Então, o foco na alfabetização e ampliação do aprofundamento das competências de leitura e escrita dessas crianças até o final dos anos iniciais, ou seja, terceiro, quarto, quinto ano. Aqui, nós sabemos, né, que não está atualizado ainda, o Plano Nacional de Educação foi prorrogado, mas, com certeza, o próximo Plano Nacional de Educação vai vir alinhado, porque o que nós temos em vigor está falando que até o terceiro ano do ensino fundamental. Mas agora, nós sabemos que está na própria BNCC e também já foi atualizado pelo compromisso que as crianças têm que estar alfabetizadas até o final do segundo ano. O próximo Plano Nacional de Educação, com certeza, vai vir também de acordo com a própria BNCC. Vamos prosseguir aqui. Eu coloquei para vocês aqui um mapinha mental. Isso aqui é da cartilha, né? Garantir os objetivos do compromisso. Garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, meta 5 do PNE, né? Atual PNE. Aqui, professores, isso daqui tem que estar na ponta da língua de vocês, relacionado a esse decreto. E isso que está resumindo o decreto para vocês. Resumindo o decreto. O decreto vai se basear, vai falar da educação infantil, vai falar, porque lá vai começar a base, né, que eu falei para vocês, e vai falar dos anos iniciais. É dos anos finais do ensino fundamental? Não. Esse decreto, ele vai valer para os anos iniciais, não vai para o ensino médio, para os anos finais. O foco está nos 2 primeiros anos do ensino fundamental para a alfabetização. E no terceiro, quarto e quinto ano, nos anos finais do primeiro ciclo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ter medidas para recompor as aprendizagens, sempre com foco na alfabetização. Agora, eu deixei para vocês aqui, lado a lado também, o capítulo 5 da adesão. Isso aqui pode cair muito em prova, e também as estratégias de implementação. O que eu quero que vocês gravem? Que a adesão não é obrigatória. A adesão é voluntária. Vamos ver aqui, ó. A adesão do município, do estado ou Distrito Federal ao compromisso será voluntária, tá? Se a questão vier falando que é obrigatório, está errado, é voluntária, na forma do disposto desse decreto. E se dará mediante aqui
assinatura, como que o município vai aderir ao decreto. Ele vai aderir através do chefe do Poder Executivo ou ente federativo ou por seu representante, ou seja, ou o prefeito ou o próprio secretário da Educação vai assinar, vai fazer a assinatura. Ele vai fazer a assinatura aderindo ao compromisso, tá certo, professores? Então, será feita dessa forma. Vai ser, os municípios, estados, Distrito Federal vão aderir ao compromisso através da assinatura do respectivo termo pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito, ou pelo governador, ou por seu representante, que pode ser o secretário da Educação. A adesão voluntária do ente federado, ou seja, o município, estado ou distrito federal, ao compromisso implica em que, gente? Na responsabilidade. Vai se aderir e acabou? Não, de jeito nenhum. Tem que ter uma responsabilidade. Vai haver uma responsabilidade de quê? De promover a melhoria da qualidade do processo dos resultados de alfabetização. Nós vamos ver ao final dessa aula que vai ter um processo de avaliação para ver se está funcionando ou não, com atenção à redução das desigualdades de aprendizagem entre estudantes e suas esferas de competência. A adesão dessas políticas aos programas e ações estabelecidas no âmbito do compromisso poderá ser realizada pelas redes estaduais, distrital ou municipal de educação, de acordo com as necessidades específicas, com atenção, isso aqui é interessante, ó, aos territórios étnicos e educacionais. Tem municípios que têm aldeias indígenas, por exemplo. Tudo que estiver, ou às vezes os municípios são próximos, eles são próximos e tem esses territórios étnico-raciais, por exemplo, mesmo. E tudo isso vai ser levado em conta para aderir, para a adesão dessas políticas e as necessidades. Então, aqui no artigo 9º, por exemplo, vai falar da natureza supletiva e redistributiva, o apoio da União, ou seja, vai trazer recursos para as ações de assistência técnica e financeira. Vai se observar os princípios e objetivos das diretrizes que nós vimos lá atrás. Princípios, objetivos e as diretrizes. Para quê? Para destinar esses apoios. Quais serão os critérios da destinação desses apoios? Os critérios serão esses aqui, ó. Os critérios para receber esse apoio financeiro. A proporção de crianças não alfabetizadas, as características socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, que nós vimos aqui, né? A presença de crianças que compõem o público-alvo da educação especial, inclusive. Agora nós vamos ver as estratégias de implementação do compromisso. O compromisso será implementado pelo Ministério da Educação. Ou seja, quem vai implementar o compromisso? Quem vai implementar, gente, vamos lembrar, é uma coisa de âmbito federal, nacional, vai ser o MEC. Juntamente, em articulação, ou seja, em articulação com o Estado, o Distrito Federal e os municípios, por meio de estratégias de atuação destinadas. Para quê, gente? A melhoria da qualidade da educação infantil. Estão vendo? Não está falando somente do ensino fundamental. Está falando dessas duas etapas da educação básica, educação infantil e a primeira etapa do ensino fundamental. Para quê? Para se combater as desigualdades de aprendizagem. Para a implementação do compromisso, aqui eu até coloquei para vocês que resume o decreto, né? Também vai resumir o decreto. É a articulação, o MEC vai fazer, junto com a articulação dos estados e dos entes federados, o quê? Estratégias destinadas à melhoria da qualidade da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental para combater as desigualdades de aprendizagem que se tem. E implementar a implementação do compromisso vai adotar as seguintes estratégias. O Ministério da Educação vai adotar as estratégias de fortalecimento do regime de colaboração, vai ter essa articulação entre os entes federativos. Nós vimos aqui, né, principalmente o município e o estado. A articulação do sistema de avaliação da aprendizagem da educação básica, nós vamos ver no final da aula. Apoio à tomada de decisão de gestão do âmbito da rede de ensino, da escola, do processo de ensino e aprendizagem e disponibilização de instrumentos diversificados de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Vai ter diversas formas de avaliação, nós vamos ver cada uma delas, para ver se está dando certo, se é o que se espera, e a partir daí, a partir desses dados, se melhorar a qualidade do ensino e a própria alfabetização no país. Assistência técnica e financeira para a formação de professores e gestores. Nós vamos ver a partir de agora vários programas para a formação de professores e gestores, valorização dos professores, porque vê-se a necessidade, né, nesse processo de alfabetização. As estratégias de implementação do compromisso serão operacionalizadas por meio de políticas, programas e ações integradas nos seguintes eixos estruturantes. Isso aqui com certeza vai cair em prova, gente. E os eixos estruturantes
das estratégias de implementação. Quais são os eixos estruturantes? Eu vou colocar para vocês agora no próximo slide, esquematizado. Governança e gestão da política de alfabetização, formação de profissionais da educação e melhoria das práticas pedagógicas de gestão escolar, melhorias da qualidade e qualificação da estrutura física e insumos pedagógicos, sistemas de avaliação. Esses eixos estruturantes cairão bastante em provas. E aqui, ó, o central aqui será esse sistema de avaliação. Aqui eu coloquei para vocês o que será essa governança e essa gestão da política de alfabetização. Aqui, professores, eu coloquei para vocês como uma parte da cartilha que está falando como o MEC vai apoiar as redes de ensino, através de cada uma das coisas que nós vimos ali, ó, dos cinco eixos estruturantes: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica. Aqui é interessante que nós vamos ver, ó, vai se ter prêmios, né? Prêmios para gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento de políticas públicas. Vai se premiar também professores, gestores. Vocês vão ver aqui, ó, está vendo que interessante? Ó, a infraestrutura física e pedagógica. Os livros de literatura infantil na educação infantil, e vai se começar, né, esse ambiente leitor, letramento, avaliação e credenciamento de materiais, tudo certinho. Aqui é só para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado, mas o que vai cair na prova é o que eu estou falando para vocês, os outros textos em si. Aqui, eu quero que vocês guardem esse conceito que está aqui, ó, artigo 12, tá bom? Aqui só está esquematizado para vocês. Agora, professores, vamos ver como que está na cartilha. Nosso compromisso com cada etapa. O compromisso da criança alfabetizada, como será? Na educação infantil, o que se espera? Fomentar a oralidade, a leitura e a escrita. 0 a 5 anos de idade, a educação infantil vai fazer isso. Desde o berçário, nós temos a contação de história, a oralidade, vai se desenvolver a oralidade. As próprias crianças, não é que se vai escrever, não é isso, é fomentar. A própria prática, né, da leitura vai fomentar a prática da escrita. Foco na alfabetização da idade prevista na BNCC. Falou do ensino fundamental. Primeiro ano e segundo ano, qual que é o foco? Alfabetizar na idade prevista da BNCC. É o que eu falei para vocês, na BNCC já está que as crianças deverão ser alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Agora, o que o próprio compromisso vem trazer, a criança alfabetizada, sobre o terceiro ao quinto ano do ensino fundamental? Vai trazer a ideia de complementar. Aqui, na educação infantil, é fomentar. No primeiro e segundo ano do ensino fundamental, foco na alfabetização. E aqui, né, no final dos anos iniciais do ensino fundamental, é complementar. Vocês vão lembrar dessa palavra, complementar, consolidar a alfabetização, ou seja, alfabetizar as crianças que não se alfabetizaram. E como nós vimos, né, garantir essas crianças a recomposição das aprendizagens. Então, falou em terceiro ao quinto ano, vai lembrar dessa palavrinha, complementar e recomposição das aprendizagens. Aqui eu deixei para vocês, depois vocês podem ler, né, com mais tempo, a finalidade aqui de cada um, ó, de gestão e governança, o que nós vimos ali atrás, né, os eixos estruturantes, ó, formação de cada um, ó, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas. Isso aqui está na cartilha, sistemas de avaliação, tudo está na cartilha que eu falei para vocês. Governança e gestão da política de alfabetização. O que eu estou lendo para vocês, aqui que eu estou dando mais ênfase, é o que realmente vai cair em prova, assim, tem mais chance de cair em prova. Governança e gestão da política de alfabetização. Como vai se dar isso? A liderança da política, o pacto, né, federativo e as definições estratégicas do compromisso vai se dar através do quê? De comitês estratégicos, o Comitê Estratégico Nacional do Compromisso. O que é isso? É o SENAC, não é com S, não, SENAC com C. Falou que é SENAC em relação ao compromisso, está falando sobre o quê? Comitê Estratégico Nacional do Compromisso, SENAC. E o que é o CEC? É o Comitê Estratégico Estadual do Compromisso. Aqui vai falar da coordenação executiva, que nós falamos da liderança política e do pacto federativo, né? Agora nós vamos falar da coordenação executiva e realização das ações de natureza técnica do compromisso. Vai se dar de que forma? Através da Rede Nacional de Articulação de Gestão e Informação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ou seja, o RENALF. Falou que é RENALF, lembre-se da coordenação executiva e realização das ações de natureza do compromisso.
que eu deixei para vocês, separadinho aqui, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui pode cair em prova, isso aqui é interessante. Vamos ver aqui, ó, essa parte aqui, ó, a finalidade do SENAC. O que que é o SENAC? Comitê Estratégico Nacional do Compromisso. Realizar a governança sistêmica do compromisso e colaborar com a formulação e a pactuação de esforços e implementação de políticas, programas e ações em defesa da garantia do direito à alfabetização. Então, o próprio SENAC, ele vai atuar, né, de forma sistêmica, né, para garantir a defesa desse direito à alfabetização. Ao SENAC, compete o que ao SENAC? Vamos ver. Apreciar e aprovar os planos de ação dos entes federados. Ele vai apreciar, gente, não é apenas aderir, né, aderir ao compromisso, não é isso. Tem toda uma competência por trás. Então, o SENAC, ele vai fazer essa função. Vai competir a ele apreciar e aprovar esses planos de ações dos entes federados e a implementação dessas políticas, vai apreciar os relatórios referentes ao monitoramento da implementação das políticas e programas, vai emitir recomendação para o aperfeiçoamento desses entes federados, vai sistematizar os dados para subsidiar as tomadas de decisões do Ministério da Educação. Então, quem vai fazer isso? O Comitê Estratégico. O Comitê Estratégico, ele é presidido pelo Ministro de Estado da Educação, ou seja, o Ministro da Educação, e incluirá representantes do Ministério da Educação, da União Nacional dos Dirigentes dos Municípios, a Undime, do CONSED e do CONSEG. Agora, nós vamos falar aqui do RENALFA. O que que é o RENALFA, gente? É a Rede Nacional de Articulação de Gestão de Formação de Mobilização. O que que vai se garantir? Vai garantir a gestão das ações pactuadas do compromisso. A gestão dessas ações vão ser garantidas pelo RENALFA. E quem vai exercer essa coordenação? A coordenação do RENALFA vai ser exercida pela Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação. As secretarias estaduais, as secretarias municipais que aderirem ao compromisso deverão elaborar e consolidar suas respectivas políticas de alfabetização. Por quê? Nós temos a autonomia dos entes federativos, lembra? A autonomia dos entes federados. Então, aderiu ao compromisso, vai fazer o quê? Vai ter que elaborar, consolidar as respectivas políticas baseado, né, nos documentos que nós temos aqui, a partir de orientações elaboradas pelo Ministério da Educação, dos próprios documentos normativos. Aqui eu coloquei para vocês, ó, o que que é a Rede Nacional de Articulação e Gestão de Formação do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, o RENALFA, no âmbito estadual, regional e municipal. Agora, vamos ver aqui, professores, a formação de profissionais de educação e a melhoria das práticas pedagógicas de gestão escolar. É de competência do MEC, tanto elaborar as diretrizes e orientações e oferta de assistência técnica e financeira. Falou que a diretriz, vocês vão lembrar sempre, né, do âmbito do governo federal, do MEC. Vai ser de competência do Ministério da Educação elaborar essas diretrizes, a formação de profissionais de educação e melhoria das práticas pedagógicas de gestão escolar, ou seja, vai implementar ações de formação focada na melhoria das práticas pedagógicas, destinadas a gestores educacionais e professores que atuem. Vai estar falando do ensino médio? Não está falando. Está falando do ciclo do Fundamental 2? Não está falando. Para quem são essas medidas? Vai para aqueles professores que estão atuando na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Parágrafo único. O ato do ministro de Estado da Educação instituirá e disciplinará a prestação da assistência técnica e financeira que se refere ao CAPT. Agora, nós vamos ver a melhoria e a qualificação da infraestrutura física e pedagógica. É de competência de quem? É de competência do MEC. O Ministério da Educação vai apoiar a melhoria e a expansão da infraestrutura física e pedagógica dessas escolas que aderirem, né, gente? Que aderirem ao compromisso, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade do processo de alfabetização. Como se dará essa melhoria e essa expansão? As unidades escolares participantes, participou do compromisso, tem o benefício, não participou, não tem. Por meio de projetos de manutenção, reforma, ampliação do âmbito do plano de ações articuladas, ou também do programa Dinheiro Direto da Escola, o PDDI. Vai ver quanto vai se tirar, né, desses recursos, ou aumentar os seus próprios recursos. A melhoria da infraestrutura pedagógica das escolas será realizada por meio de quê? Se a banca vier trazer alguma questão a respeito disso, vai trazer dessa forma. A melhoria da infraestrutura pedagógica nas escolas vai ser realizada por meio
Aí vocês vão colocar materiais didáticos suplementares, recursos pedagógicos, equipamentos, materiais e insumos, instalação de espaços, incentivos e práticas de leituras apropriadas à faixa etária. Agora, é o que eu falei para vocês, estamos terminando a aula já. Vamos falar do sistema de avaliação. Falou de sistema de avaliação, eu quero que vocês lembrem disso. Monitoramento. Monitoramento, essa é a palavra-chave. Os 4 instrumentos de avaliação que serão utilizados para ver se o compromisso está sendo efetivo ou não, né? Para ver se precisa se ter mais, porque ele é recente, né? Melhorias no próprio compromisso. Então, vamos ver. Os 4 instrumentos de avaliação que serão usados: a avaliação periódica de leitura, realizada pelas escolas e liderada pelas redes municipais e estaduais de ensino, com o apoio do Ministério da Educação. O Ministério da Educação vai apoiar e vai ser liderado por quem? Pelas redes municipais e estaduais de ensino, não é só o município. Rede municipal e estadual de ensino, avaliação periódica de leitura. A avaliação periódica também de quê? De língua portuguesa e matemática, realizada também pelas escolas e coordenadas pelas redes municipais e estaduais de ensino, com apoio do Ministério da Educação. Vai ter também a avaliação estadual anual de língua portuguesa e matemática, realizada pelas redes municipais e estaduais de ensino, integradas em sistemas estaduais de avaliação. E esse sistema de avaliação da educação básica, o próprio SAEB, realizado, né, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Agora, nós vamos ver aqui, no parágrafo 1º, os resultados das avaliações previstas no inciso 1 e 2, ou seja, avaliação periódica de leitura e avaliação periódica de língua portuguesa e matemática, destinam-se ao monitoramento do processo de alfabetização dos estudantes e ao aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Ou seja, vai ser referência, né? Os resultados das avaliações anuais realizadas pelos sistemas estaduais previstos no inciso 3, aqui, do CAPT, fornecerão subsídios para a evolução contínua das políticas de alfabetização. Então, através dessas avaliações, né, estaduais anual de língua portuguesa e matemática, que se vai coletar e ver a evolução contínua dessas políticas de alfabetização. Resultados do SAEB, que está aqui, né, de acordo com o inciso 4, né, do CAPT, serão considerados no diagnóstico das desigualdades da qualidade da educação básica em escala nacional. Oferecerão subsídios para o monitoramento e aprimoramento das políticas educacionais para a alfabetização também. Compete ao INEP. Nós vimos as competências, né, do MEC, agora nós vamos falar o que é avaliação, gente, compete ao INEP. Em articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Estabelecer diretrizes e orientações para que o SAEB... Por que compete ao INEP? Falou que é diretriz porque o INEP ele é um órgão, né? Está ligado diretamente ao MEC. Diretrizes e orientações para que o SAEB e os sistemas estaduais de avaliação estejam organizados de forma complementar no processo de avaliação da qualidade de alfabetização. Ou seja, o que nós vimos aqui, ó, tanto essa prova aqui, ó, da avaliação da educação básica, o SAEB, quanto a avaliação estadual, elas serão complementares. Uma vai estar interligada à outra e ambas serão usadas como subsídios para a evolução contínua dessas políticas de alfabetização. É isso que está querendo dizer aqui. Os estados que aderirem ao compromisso e que não dispõem da avaliação na forma prevista do inciso 3º do caput do artigo 30, instituirão o referido instrumento no âmbito dos respectivos sistemas de avaliação. Praticamente, muitos poucos municípios não aderiram ao compromisso, professores. Muito poucos municípios. Olha esse artigo 33, que interessante, professores. Ó. Compete ao Ministério da Educação. Aqui a competência, porque vai ter que se definir o nível, né? Que o estudante será considerado alfabetizado, mas o apoio, com o apoio do INEP. Por que o INEP? Porque o INEP ele é o responsável, né, pelas avaliações no que tange à alfabetização, que é o que nós estamos vendo aqui nesse documento. A competência é do MEC, mas o apoio, com o apoio do INEP, vai se definir esse nível que o estudante será considerado alfabetizado, ou seja, aquele estudante cumpriu, né, a meta do compromisso, cumpriu o seu compromisso, ele está alfabetizado. Junto com o INEP é que vai se ter essa definição de nível. Reconhecimento e compartilhamento de boas práticas. Essa aqui é bem interessante também. Ó. O Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de educação estabelecerão estratégias em seu âmbito de atuação para identificar, reconhecer, premiar
disseminar práticas pedagógicas de gestão exitosas no campo da garantia do direito à alfabetização, desenvolvidas por professores, pela equipe gestoras, que professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, equipes gestoras de escolas de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental e secretarias municipais e estaduais de educação ou órgãos equivalentes, ou seja, vai se premiar, né, reconhecer, identificar todos esses que estão envolvidos no processo de alfabetização e aderiram ao compromisso para que essas crianças, né, sejam alfabetizadas para garantir, né, o direito de alfabetização. Artigo 35, é o último artigo da aula. A assistência técnica financeira da União correrá por conta das dotações designadas na Lei Orçamentária Anual do Ministério da Educação e as entidades vinculadas de acordo com a sua área de atuação. Vai-se observar o quê? As disponibilidades e os limites estabelecidos na legislação orçamentária e financeira. Agora, isso aqui, eu quero que vocês, até coloquei em vermelho aqui para vocês, ó, o ato do Ministro de Estado da Educação. O ministro da Educação estabelecerá as estratégias e os prazos para a implementação de ações complementares que garantam o direito à alfabetização das populações específicas. Que população específicas são essas? E quais são as modalidades? Nós vamos ver aqui, ó. Educação de jovens e adultos, porque não tiveram acesso, né, à idade própria. A educação de jovens e adultos está também. A educação especial, tá vendo, gente? Quais são as modalidades previstas aqui neste decreto? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação bilíngue de surdos, educação do campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola, sem prejuízo de outras ações que mostrem necessárias para a garantia do direito à alfabetização das populações específicas. As ações é que se refere ao caput complementarão. Quais são as ações complementares aqui do caput do artigo 36? Assistência técnica da União para a formação de profissionais da educação, porque está falando aqui, por exemplo, ó, da educação bilíngue, da educação do campo, educação indígena e quilombola, a disponibilização de materiais didáticos, porque precisa, né? E a realização de avaliações educacionais. Então, aqui, professores, nós precisamos dessas ações complementares, porque tanto a educação de jovens e adultos, a educação especial, todas essas aqui, ó, educação bilíngue de surdos, educação do campo, escolar, indígena e quilombola, precisa de materiais didáticos específicos, né? Vocês precisam lembrar, senão vai ser difícil para vocês gravarem, não. Precisa de material didático específico e também de realização de avaliações educacionais e formação desses profissionais para atuar nessas modalidades. O que eu quero que vocês gravem, gente? Falou do decreto, falou do Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada. Quero que vocês tenham no coração isso aqui, ó. Garantir que 100% das crianças brasileiras sejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Garantir a recomposição das aprendizagens de 100% das crianças matriculadas no terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental. Vocês vão lembrar também do protagonismo, principalmente, é o que nós vimos aqui, né, dos municípios em relação à oferta da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental. Aqui que nós vimos a diretriz. E o objetivo do compromisso. Aqui está o cerne, eu falei para vocês. Gravem esse artigo 5º. Implementar essas políticas final, alfabetização ao final do segundo ano, promover medidas de recomposição de aprendizagens para os alunos do terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental, ou seja, até o final dos anos iniciais do ensino fundamental. Isso daqui está resumido para vocês. O compromisso. Resumiu aqui. Isso aqui também, ó, é interessante para vocês gravarem, ó. Finalidade: garantir o direito à alfabetização. Não vai citar métodos. O Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que é uma conjugação de esforços dos entes federados, e vai ser um elemento estruturante para garantir a alfabetização. Vai ser coordenado pelo Ministério da Educação. Agora, professores, nós finalizamos essa aula e vocês vão fazer alguns exercícios a respeito deste decreto. Até a próxima aula.